Bom dia a todos. Vamos começar então a disciplina de desenvolvimento web. Vamos iniciar o servidor, né? A princípio. Um sudo x start. Iniciar os 3 serviços. Enquanto os 3 serviços iniciam, vamos abrir a NetBeans. Pronto, NetBeans aberta. Eu tenho um projeto corrente que é o projeto da biblioteca. Eu estou desenvolvendo com o pessoal à noite. E vou fechar o projeto. E aqui em File, né, no caso arquivo, arquivos recentes, na verdade eu teria que procurar o projeto nosso, né, que foi feito por último, que foi a questão do formulário, tá? Eu não lembro se era um projeto novo ou se eu fiz dentro do projeto formulário. Open projeto recente, eu tenho bastante aqui, ó. Então eu tenho cadastrar funcionário, tenho conexão, não, e-mail, index PHP, atividade cumulativa, não também. Vamos ver se encontramos, né? De todo jeito, dá para mim pegar aqui no backup, para ver se ele veio para cá. Vamos procurar implementação. Estilo pequeno, não era este. Não, o formulário está aqui. Talvez fosse em formulário mesmo, tá? Então vamos dar uma olhada no formulário, pode ser que seja aqui direto. Então eu vou copiar na verdade eu vou abrir a pasta formulário, vou copiar tudo que está aqui. Deixa eu ver a próxima, implementação, logos. Não está, a não ser que esteja aqui. Eu tenho um formulário também, mas não é isso daí. Desenvolvimento não é também. Então provavelmente é formulários, tá? Como eu já copiei, eu posso vir abrir um projeto novo aqui só para colar ele. Então vamos colocar aqui formulário. Próximo. Vou colar na pasta do servidor. htdocs. Próximo, finaliza. E aqui eu vou remover o index, delete, e aqui em código fonte eu colo o restante. Eu tenho um novo index aqui. Se eu escolher o navegador com o Google Chrome e mandar executar, eu tenho esse projeto, que era o projeto que a gente estava desenvolvendo a princípio, tá? Bom, esse foi o último, eu postei ele também no grupo do WhatsApp, para vocês estarem olhando, né, o que foi feito. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 listas, só que é o seguinte, eu tenho somente uma ao todo, e nós podemos ver 3, né? Aqui eu tenho um item de lista principal, um outro item de lista principal, um outro aqui, e depois os subitens. Esses subitens aqui, ó, ou seja, a lista de nível 2, elas vão ser, os subitens, né, na verdade, eles vão ser ocultos. Quando eu passar o mouse em cima do primeiro, eles vão aparecer, tá? Dá pra gente dar uma estilizada neles também. Eu posso vir aqui, ó, no estilos, e lá no estilo do index, dá pra gente mexer. Até o momento foi utilizado estes aqui, ó. Se nós fôssemos dar uma olhada no index, olha como que tá. Eu tenho uma div com um ID menu superior, que é a div principal, né, a div que engloba tudo. Eu tenho uma nav, que é uma tag indicada para links de navegação. Na verdade, isso aqui vão se tornar links depois, né? A princípio eu não precisava da nav, mas eu já coloquei a nav porque eles vão se tornar links, né? Eu tenho uma URL principal, que indica que é uma lista só. Dentro dessa URL principal é que vem as nossas cabeças de lista, né? Por exemplo, o LI aqui, ó, item menu, o pet shop. Aqui embaixo, ó, item menu, produtos. E aqui embaixo, item menu, serviços. Dentro de cada LI eu tenho uma nova lista,
né? Então eu abro um item, dentro de um item eu tenho uma nova lista. E aqui por fim eu tenho o L, lista secundária, o L, lista secundária, o L, lista secundária. E dentro de cada UL interno, ou seja, lista secundária, eu tenho os meus itens de lista secundários também, que são os de fato os links que eu vou clicar, tá bom? Os LIs aqui em cima, eles vão atuar, já que eu tenho item menu, eu posso chamar simplesmente pela cabeça, né, que está aqui. Eu passo em cima, automaticamente eu vou trazer abaixo alguma coisa que eu precise, tá? De acordo com o que eu quero aqui. Bom, a princípio, para mim dar uma colorida nisso, eu vou dar uma olhada em cima do meu li. Eu tenho uma div superior, nave, UL, li. Então eu tenho que chegar até aqui, né? Vamos abrir aqui o estilo, vamos dar uma olhada lá, ó. Eu já tenho algumas coisas estilizadas, né? Aqui, por exemplo, trata do início. Então o próximo seria o li, que seria a cabeça de menu, né? Aquilo que aparece em cima. Bem aqui, então, ó, eu já consigo colocar uma estilização. Então se eu colocar div, menu, superior, nave, UL e li, bem aqui eu já consigo colocar um background para ela, ó. Background color, vamos supor que vamos tentar colocar um azul. Vamos pegar aqui e colocar um azul, este daqui, só para a gente começar, este. Bom, eu só coloquei cor, né? Se eu salvar e atualizar, todos eles apareceram coloridos, né? Porque eu não defini os outros ainda, tá? Mas a princípio é por aí. Consegui colocar a definição. Eu creio que eu já cheguei a colocar uns tamanhos em alguns. Eu não sei se eu cheguei a colocar tamanhos em algum. Não consegui, ainda não fiz. Cada li desse daqui, ele pode assumir um tamanho, né? Por exemplo, se eu colocar um widget para eles e definir ele como 150 pixels, então o tamanho vai ficar maior, né? De acordo com o que a gente precisa. 150 foi muito. Na verdade, se eu fosse colocar aqui 100 pixels, já seria legal, tá? 100 pixels aí fica muito bom. Uma outra coisa que vocês podem notar é que eu tenho div superior, nave, UL, li. Esse UL indica a minha div principal. Está aqui, ó, UL. Ele é lista principal, tá? UL, ID, lista principal. Então vamos colocar para ele aqui também, ó. UL, bem aqui, né? Ele tem um ID, então é hashtag lista principal. E depois, aqui, eu tenho o li item menu, é uma class item menu. Então o class item menu também tem que colocar, ó, ponto item menu. Tá? Eu estou dizendo quem é quem aí. Então agora se eu salvar, mesma coisa, tá? Mas pelo menos ficou definido. Bom, a princípio o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ocultar estas segundas, né, iniciações aqui da lista. Porque vai aparecer quando eu passar o mouse em cima delas, né? Então vamos até elas, ó. Eu tenho o L, lista secundária aqui, tá vendo? Lista secundária. Então se eu vir aqui e colocar visible, deixa eu ver se é aqui, visible hidden, visibilidade oculta, elas vão sumir. Porém, o campo aqui ainda ficou visível, né? Talvez eu teria que aplicar isso a um outro item. Eu estou aplicando a uma lista, estou aplicando a toda ela, mas a princípio a primeira ficou visível e não era isso que eu queria, tá? Tem que ficar normal lá, pelo menos só a primeira linha. Vamos ver o que pode ser feito. Eu tenho a minha lista principal, meu item cabeça de menu, eu tenho o AUL e a lista secundária aqui.
faltou colocar invisível para os itens, né? E não para cá. Então vamos remover isso daqui. Vou dar um Ctrl X e eu vou colocar abaixo. Olha lá, ó. Vou copiar tudo isso. Copiei, vou colar e aqui na frente eu vou colocar li ponto, olha lá, lista secundária, né? Que é o que não é lista secundária. Vamos dar uma olhada aqui. Eles na verdade não têm, né? Não tem aquela nomenclatura. Então daria para usar somente li. Eu não preciso de lista secundária. Se eu tenho um li aqui e aqui eu coloco, deixa eu ver, fechou. Se eu coloco o meu visible hidden, vamos ver se agora ele vai respeitar. Continua do mesmo jeito. Não era isso de fato que eu queria, né? Eu queria que o corpo sumisse. Deixa eu tentar com um outro. Display none. Com o display none eu já consigo, tá vendo? Coloquei o display none e ele funcionou. Quando eu passar por aqui, o mouse em cima disso, vai aparecer somente o que está aqui. A mesma coisa vai acontecer com este daqui e com este daqui também. Passei o mouse, automaticamente aparece a lista abaixo, tá? Bom, eu creio que para isso eu vou ter que definir também algumas coisas, tá? Deixa eu ver, esses meus itens internos aqui, talvez eu precise definir com eles também, porque eu não quero mostrar os outros, eu quero mostrar somente os que eu preciso, tá? Eu vou definir aqui, ó, por exemplo, uma classe para o primeiro. Eu vou definir aqui class itens underline internos 01. Então, todos estes da primeira seção vão se chamar itens internos 01, tá? Os do segundo vai ser itens internos 02. Olha lá, 02. Do terceiro vai ser 03. Então vamos mudar aqui para 03. Salvando e atualizando, mesma coisa, tá? Quando eu passo o mouse aqui agora, eu vou querer aparecer somente os itens internos 01. Mesma coisa aqui e aqui, certo? Bom, vamos tentar fazer isso aí. A princípio, para ele aparecer, daria para jogar apenas com o hover aqui. Eu creio que eu já consiga colocar. Quando eu passar o mouse em cima de uma cabeça de menu, que seria este aqui, ó, item menu. Por que eu tenho dois? Eu tenho dois aqui, eu não preciso dos dois, né? Essa minha background aqui, por exemplo, eu posso simplesmente tirar isso aqui daqui e jogar aqui embaixo. Eu tenho uma dualidade aí. Se eu pegar daqui e colocar aqui embaixo e recortar isso aqui e salvar, eu vou ter a mesma coisa, né? Então eu não precisava, acabei de corrigir, tá? Acabei no fim. Eu acho que uma eu deixei como genérica, daí eu fui lá e simplesmente determinei uma classe, como tá aqui, ó, item menu, né? A princípio é isso daí, eu tenho a minha UL, que é a lista principal, e o item de menu. Quando eu passo o mouse em cima de um item de menu, eu ativo lá embaixo aquilo que eu preciso, tá? E é isso daí. Vamos tentar com o JavaScript, tá? Vou vir aqui, ó. Vou apagar a tag do PHP, que eu não vou precisar dela. E eu vou abrir aqui uma tag script. Tá? Vou até pôr um comentário. Scripts. Comentário em HTML não é assim, né? Comentário em HTML é assim. Olha lá. Aí eu venho aqui e fecho assim. Isso é um comentário em HTML. Nesse caso, vamos abrir uma tag de script. Então fica assim, ó, script. Vou fechar assim, ó, barra script. O que está no meio são scripts. Então eu posso começar. Opa, tem o proprietor aqui. Script.
script. Bom, o script ele deixa uma marcação, tá? Não importa quantas enters você dá, ele sempre deixa uma marcação para dizer que é uma linguagem diferente aqui. Pelo menos que é uma linguagem JavaScript ativa, tá? Vamos começar aqui. Vamos fazer uma função, um function chamado mostrar menu. Ó, mostrar menu. Vou abrir e fechar, abrir uma chave, fechar uma chave, tá? Bom, o que que vai ser entregue para cá? Vai ser entregue de fato os menus que eu preciso mostrar, né? De fato, o que eu quero que apareça vai ser, eu coloquei para os itens de menu, mas na verdade eu precisava que aparecesse de fato a URL completa, né? Eu ocultei os itens de menu e eu preciso aqui que seja oculto a URL completa. Vamos tentar com a classe. Caso a classe não funcione, nós podemos voltar aqui, ó, e mudar para ID. Eu creio que todas elas, e aí vai funcionar. Em vez de ocultar o item de menu, o item interno, né, eu posso ocultar a URL inteira, né? Na verdade, se eu for fazer isso aqui, a URL inteira é a minha lista secundária, tá vendo? A lista secundária aqui, ó, e não o item de menu. Se eu pegar o display none aqui, recortar e colar aqui, eu estou ocultando a lista secundária, salvando. Se eu vou lá e atualizo, eu tenho o mesmo resultado, né? Então, na verdade, esses últimos aqui eu não preciso. Eu podia matar justamente aqui. Eu tinha colocado uma propriedade que não funcionava, né? Que era o visible hidden, né? Nesse caso aqui, com o display none, eu já tenho o que eu quero, usando a URL e não o item interno, tá? Bom, dessa forma fica melhor. Por quê? Porque quando eu passo o mouse em cima da URL aqui, lista secundária, já que lista secundária não, quando eu passo o mouse em cima do item de menu ou pet shop, por exemplo, eu vou tornar essa URL aqui visível, tá? Nesse caso, aí eu vou fazer uma inversão. Eu vou fazer o seguinte, em vez de uma classe aqui para a lista secundária, eu posso colocar um ID, né, e tornar ela um pouco mais genérica. Então, em vez da classe, eu posso vir aqui e colocar um ID. Lista secundária 01, tá vendo? Aqui, ó, ID, não é aqui, Z é aqui, ó. ID, lista secundária 02, ID, lista secundária 03. Tá, beleza. Se eu fizer isso, volta ao normal, né? Por quê? Porque eu não fiz a transição aqui no index, né? Vocês podem notar que eu tenho lista secundária aqui anotada, mas depois do item menu tem um L. Se eu deixar de forma genérica, eu creio que ele vai funcionar, ó. Tirei a classe e aí ele funciona normalzinho, tá? Como agora eu tenho o ID, fica fácil para mexer com JavaScript. Dava para mexer com classe também, porém, com o ID é mais interessante. Quando eu passar o mouse em cima do item de menu aqui neste, eu vou pedir para este ID aqui, para essa minha lista não ordenada aparecer, né? Então vamos lá. O primeiro passo é vir aqui no item lista menu. Bem aqui, ó, nesse LI, antes, né, de fechar o escopo, eu vou simplesmente chamar uma função. Eu vou colocar onMouse over. Olha lá, quando eu passar o mouse, né, chamei a função que reflete esse tipo de ação, que é passar o mouse, onMouse over, e aqui eu chamo a função, ó. A função é mostrar menu. Mostrar menu, ou mostrar itens do menu, né? Posso abrir e fechar, coloco um ponto e vírgula, é necessário, e aqui dentro eu entrego um ID, certo? Já que o ID está oculto, agora eu coloco display block, né? O meu display block atualmente lá no estilo ele está como none, e agora eu coloco como block, ele vai se tornar visível. E aqui eu vou entregar justamente esse ID aqui, ó, é o lista secundária 01.
entre aspas, simples. Olha lá, colei, lista secundária 01, tá? Mesma coisa eu vou estar fazendo com este daqui, ó. Então eu posso até copiar, ó. Posso pegar daqui até aqui, copiei, posso vir aqui, ó, e colar. Faço a mesma coisa com este daqui, ó, colo. A única coisa que eu mudo é o nome do ID. Aqui é a lista secundária 02 e aqui é a lista secundária 03. Salvei. Bom, a princípio a parte do HTML está correta, né? E do estilo também. Eu preciso vir aqui no meu script e trabalhar. Vai entrar um ID aqui, então eu vou colocar uma variável ID, tá? Dessa forma. E aqui eu vou pegar aquela lista que eu necessito, que é essas UL aqui, ó, o LID lista secundária 03, a 02 e a 01, tá? Que tá aqui. Então, para isso eu vou pegar assim, ó, document.get element by ID. Qual que é o ID? Esse que eu acabei de colocar aqui, ó, que eu acabei de enviar, tá? Vai funcionar para todos uma função só, não vou fazer 3 funções. Então aqui eu disparo o ID que eu quero e aqui eu uso ele, tá? Tá entrando o ID que eu informei aqui. Bom, a princípio eu estou pegando ele e aqui diretamente eu posso colocar, ó, style, ponto, style display igual a block. Dessa forma. Eu creio que com isso eu consigo fazer funcionar. Vamos só testar, faz um certo tempo que eu não trabalho com isso. Então aqui, ó, quando eu passo o mouse em cima, ó, vendo? O menu aparece. Ele não retrai, né? Teria que retrair também, ó. Passei o mouse em cima, já aparece. Tá vendo? Faltou colocar o hover sobre os itens aqui, mas até então, vamos colocar o hover em cima dos itens de menu. Eu vou abrir um novo, né? Vou pegar tudo isso daqui, vou copiar, vou vir aqui e aqui eu vou colocar o item de menu, que é o lista, tá? E vou colocar, de fato, agora o hover. Então, em cima do lista, aqui, depois que ele apareceu, eu chamo o hover, ó. Hover. Vamos colocar uma cor diferente, por exemplo, background color. Eu usei o azul, né? Vamos pôr um azul mais claro. Estava usando este, vamos pegar o mais claro aqui, ó. Ok. Salvando e atualizando, ó. Sobre o Pet Shop ficou pequeno, né? Teria que ficar um pouco maior. Mas, ó, de fato, aqui já está funcionando, ó. Tá? Praticamente eu já tenho aí uma definição legal daquilo que eu quero. Ele tem um escopo muito grande aqui, eu teria que dar uma arrumada nisso. Daqui a pouco a gente trabalha com isso, fazendo correção na CSS. O tamanho ficou pequeno, hein? Determinamos um tamanho com 100 e mesmo assim 100 ficou muito pequeno. Eu creio que esse paging aqui no item, no lista menu ficou muito grande. Na verdade, se eu removesse, eu coloquei tanto a esquerda quanto a direita, né? Se eu colocasse um paging 0 aqui, talvez, ficaria colado, né? Olha lá, até então. E daí eu consigo um espaçamento, talvez uma margem, eu não sei. Vamos trabalhar dessa forma aqui e vamos aumentar esses 100 pixels. Vamos passar para 150 pixels para ver se cabe. Lá, sobre o Pet Shop, produto, serviços. Agora de fato ficou bacana, ó. Tá bom? Tá retraído, porém quando eu passo o mouse, tá aparecendo todos de uma vez. Olha lá. Ó. Falta a volta, né? O hover aqui já está funcionando, falta a volta. Vamos lá em cima dessa volta então. Daria para colocar um hover também aqui, ó, em cima do meu item menu. Dava para colocar um hover aqui também. Quando eu passasse o mouse, de fato ele poderia funcionar. Posso vir aqui, colar, 2 pontos, hover. Daí se eu for pegar o mesmo tipo aqui, eu posso simplesmente só trocar a cor.
do hover. Olha lá, ó. Eu dou um espaço, enter, e eu pego talvez um azul mais claro ou alguma coisa um pouco mais clara do que o padrão. Esse aqui, ó, quase um branco. Ponto e vírgula. Atualizando, quando eu passo o mouse ele também troca, ó. Viu? Ó. Dá um efeito bacana, né? A questão da retração é que ainda falta fazer, porque ele aparece, porém ele não retrai quando eu tiro o mouse, né? Então nós precisamos utilizar agora uma outra chamada, né? Que é o onMouseHover, ou MouseOut, na verdade. Eu tenho o onMouseOver daqui e agora eu preciso do onMouseOut, tá? Bom, para encurtar, eu vou vir aqui, bem aqui, ó, eu tenho class, eu vou pegar aqui, eu vou dar um enter, e bem aqui eu também vou dar um enter. E aqui eu vou colocar o outro, ó, onMouseOut. E agora eu vou chamar. Eu posso colocar assim, ó, esconder menu. Abre e fecha. Tá vendo? Coloca ponto e vírgula. E aqui eu entrego o mesmo. Por exemplo, né? Dá para fazer, ó. Eu posso simplesmente entregar o mesmo para cá. Olha lá. Entreguei o mesmo. Só que agora é com um efeito, com uma passagem de mouse diferente. Quando eu tiro o mouse, eu vou esconder o menu. Significa que eu preciso dessa função pronta também. Então vamos no JavaScript. Function. Olha lá. Esconder menu. Aqui eu vou entregar o próprio ID, né? E vou lá, ó. Document.getElementById, ID, e jogo o estilo de ocultação. Style.display igual a none. Voltei o que era antes, tá? Salvando e atualizando. Olha lá. Ele ainda não está voltando, né? Ele teria que estar voltando aqui. O que que deu errado? Deixa eu limpar. Passei o mouse e apareceu. Aí funciona, tudo bem. Quando eu saio do escopo aqui, ele teria que sumir. E de fato ele não está sumindo. Vamos ver. Display, né? Faltou o A aqui. É display. Talvez seja só isso. Olha lá, funcionando. Opa, agora funcionou. Estava escrito errado, né? Quando eu passo o mouse em cima, aqui ainda não está. No primeiro funcionou. É óbvio, né? Por quê? Porque eu só fiz no primeiro, né? Não fiz no segundo ainda. Então eu necessito vir aqui, ó, fazer a quebra do mesmo jeito que eu coloquei, ó. Quebrei. Vou quebrar já aqui. Quebrei também. E agora eu simplesmente coloco este item aqui nas linhas abaixo, ó. Então bem aqui eu vou colar e eu vou entregar o 02. Entreguei. Bem aqui eu vou colar e aqui eu vou entregar o 03. Olha lá. Salvando e atualizando, funcionando, ó, funcionando. E aí nós temos um item de menu bacana para já estar utilizando, ó. Tá? Belezinha, funcionando. Dá para colocar também aqui, talvez uma posição, né? Algo um pouco melhor para ele não ficar tão colado no item de lista. Daria para colocar um text ident. Deixa eu ver se dá para fazer aqui pelo estilo. Eu tenho que ir lá direto no li, não é. Item menu e o li aqui. O li está aqui sozinho. Então eu poderia fazer uma cópia do li aqui, jogar acima e colocar um text ident 10 pixels. Só para teste, tá? Salvando. Olha lá, ó, ele identou 10 pixels, né? Da esquerda, ó. Ficou bom, não ficou ruim não, tá? Talvez eu possa até centralizar esses meus itens, a cabeça de menu pode ficar até centralizada.
Ia ficar legal também, né? Só que eu não preciso centralizar, mas a cabeça de menu aqui sim. Então eu poderia voltar aqui no item menu, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, Text Align Center, deixa eu ver se é aqui, salvando, atualizando, lá, agora, aí centralizou tudo. Então vamos lá para o item de menu aqui embaixo, tá? Desse jeito aqui. Vamos colocar um Text Align Left, olha lá. Agora os itens de menu estão à esquerda, com o Text Ident e a cabeça de título, né? A cabeça de menu centralizada, tá? Porque estão dentro da mesma UL, né? Praticamente centraliza tudo. Mas agora de fato, ó, ficou bacana, tá? Ficou muito bom até, ó. Belezinha? Bom, faltam muitas coisas, né? Tá faltando aqui, por exemplo, a mãozinha para indicar que é um link, não no primeiro, mas quando você entra, já pode ter a mãozinha para indicar que é um link, ou deixar assim, dessa forma. Eu creio que com a mãozinha fica melhor, para indicar que é um link, tá? Então daria para colocar aqui no item de menu um cursor pointer, olha lá. Agora a mãozinha já aparece lá indicando que é um link, ó. Eu não preciso clicar no primeiro, porém no segundo eu posso, ó. Tá? De forma genérica, tá vendo? Ó, não coloquei aqui qual eu quero ou qual item interno eu quero. Eu coloquei o ID para definir lá, para fazer a utilização do JavaScript, porém ficou agradável, ó. Deixa eu ver se dá para reduzir alguma coisa. Eu creio que não, tá bacana, não precisa reduzir praticamente nada. Tem um hover aqui para o menu, tá certo, item menu, né? Funcionou muito bem, tá? Daria para aumentar ou melhorar um pouco mais isso, deixar um pouco mais aberto, talvez, a primeira base. Se eu vir aqui no item menu, eu posso colocar um height aqui, ó. Um height de 30 pixels. Height 30 pixels. Fica um pouco maior, só que daí a posição, né, do texto, ela fica em cima, tá vendo? Eu teria que colocar a posição do texto aí um pouco melhor, vamos assim dizer, né? Eu necessitaria colocar um pouco abaixo aí. Talvez, eu não sei se a margem não. Eu também não sei se é o padding, mas dava para fazer. Eu usei um padding aqui, se eu colocar um padding top, se o tamanho é 30 aqui, se eu colocar 15 como padding top, não. Tá aumentando, né? Eu não preciso que aumente aqui, eu preciso que aumente o espaço. E se eu mudar então para margem top 15 pixels, salvando e atualizando, não era isso que eu queria mexer só o texto, né? De fato, nós precisamos chegar num ponto em comum aqui para poder estar organizando. O texto ele não está descendo ou subindo, né? Vertical align, nesse caso aqui, não sei se daria certo. E se eu usasse um lining 8 de 15 pixels? Não é dessa forma. Eu quero jogar na cabeça de menu 15 pixels. Item menu, se eu aumentar, eu coloquei 30, ele situou no meio aqui e funcionou. Não sei se esse é o adequado, mas está funcionando da forma que eu queria, tá? Ele deu uma aumentada boa, ele ficou bom até então. Porém, eu estou notando que ele perdeu o escopo. Olha lá. Ficou bonitinho e tudo, mas ele perdeu o plano de fundo. Não sei se vocês estão notando aqui, olha.
quando eu passo o mouse em cima, ele perdeu o plano de fundo. Só porque eu coloquei isso aqui? Será? Deixa eu remover. Eu coloquei um height aqui de 30, X, salvando e atualizando. Não, aí mesma coisa, não foi isso que fez eu perder, não. Foi uma outra coisa que fez eu perder. Eu tirei um page, né? Tinha um page lá, eu tirei um page aqui. As últimas que eu mexi foi praticamente isso mesmo. Item menu, coloquei isso aqui, o height de 30, talvez tenha sido esse aqui que eu mexi. Salvei e atualizei, era o height de 30, tá? Reingressar. Parece que a net deu uma queda, então vamos ver, testando. Não, não caiu não. O Teams que resolveu dar uma caída. Deixa eu ver. Teams voltou. O Teams tinha dado uma caída. Voltando ao que eu estava fazendo, o Line 8 aqui 30 está ótimo, né? Foi o height que eu coloquei aqui, o height 30 que deu aquele tamanho de fato, né? A princípio aqui está legal, ele está centralizado, funcionando, tá? Da forma que eu queria. Deixou de ficar tão pequenininho, né? E ficou desse jeito aqui. Ficou bom, não ficou ruim não. Ficou até agradável aí, pela parte que nós queremos, né? Daria para expandir isso aqui na tela do Pet Shop, eu poderia trocar a cor. A cor que nós estamos usando lá é uma cor voltada ao pastel, né? Então, se eu pegasse aqui um background voltado também para o pastel, talvez ficaria melhor, um pouco mais escuro. Estou usando o azul aqui como item de fundo, né? Item de menu. Então, se eu vir aqui, der um Enter e encontrar uma cor parecida, uma cor semelhante, deixa eu só ver, não... Precisaria encontrar uma cor que parecesse. Talvez essa daqui, não sei. Ok. Salvando, atualizando. Eu tenho uma combinação legal de cor, né? Aí, ó. Ficou até agradável aquilo que a gente precisava, né? De fato. Ficou bom, não ficou ruim, não. Só faltava colocar isso aqui agregado lá ao Pet Shop. Ele já está centralizado e está funcionando. Dá também para a gente criar um menu aqui embaixo como definição de rodapé, mas isso fica para uma próxima aula, tá? Deixa eu finalizar porque eu preciso ir lá para a administração e depois a gente volta daqui a pouco.